Olá! Hoje eu vou fazer um vídeo mais curto, mas nem por isso é menos importante em termos do assunto que eu vou trabalhar, que é para falar um pouco sobre a importância do laboratório como espaço de construção de conhecimento científico e de alguns autores que abordaram especificamente esse tema, né? Primeiro, chamar a atenção para toda a história tem um certo grau de arbitrariedade, né? Quer dizer, eu estou seguindo aqui um livro mais ou menos clássico de história da ciência chamado Scientific Revolution, 1500-1800, de Alfred Rupert Hall, que chama atenção para a importância, e isso outros autores fazem também, né, da figura de Galileu como marco icônico da codificação inicial, do início desse processo de formação de um meio de produção de conhecimento a partir da execução de experimentos. E posteriormente, né, muito depois do lançamento desse livro, dois outros autores vão falar dessa questão da importância do laboratório em dois textos que têm diferenças importantes, mas tem alguns paralelos interessantes também. Um deles é Bruno Latour, que escreveu um artigo chamado Give Me a Laboratory and I'll Raise the World, né, fazendo uma paráfrase daquela frase famosa, dei uma alavanca que ergueria o mundo. E o outro, um filósofo da ciência contemporânea, Ian Hacking, que escreveu um texto chamado The Self-Indication of Laboratory Sciences. Seria um pouco alguma coisa como a auto-autenticação das ciências de laboratório. E os dois vão chamar a atenção para um aspecto importante da questão do laboratório. Primeiro, o Hacking ele fala uma coisa muito interessante, que a ciência, a partir desse momento inaugural do laboratório, né, pelo menos as ciências duras, e aí estamos falando das ciências experimentais, elas rompem com o passado, né? Lembrar o que eu já falei com relação ao paradigma, enfim. Elas rompem com o passado de observação da natureza e passam cada vez mais a se ocupar de fenômenos que as próprias ciências produzem, ou que a tecnociência produz dentro de laboratórios. E Latour vai chamar a atenção também para a importância do laboratório como sendo um lugar onde você pode errar com um custo muito menor. Então ele fala, se você está aí, toma como exemplo a questão de Pasteur estudando o antraz em rebanho, né, em gado bovino. E o custo de você fazer experimento, em primeiro lugar, que é muito difícil, o número de variáveis que vão estar envolvidas é muito grande no terreno, na vaca, no clima, enfim, todas as coisas que você fosse tentar considerar. E o custo de perder vacas é um custo muito alto. Por outro lado, se você trabalha com uma placa de Petri, onde você cultiva um determinado bacilo e você vai testando uma série de coisas, os seus erros são muito menos custosos. Então essa é uma primeira coisa que o Latour chama a atenção da importância da possibilidade de errar repetidamente. E o Hacking, por sua vez, ele vai propor uma taxonomia das coisas que existem dentro do laboratório em três grandes grupos, né, que ele vai chamar de ideias, marcas e coisas. Então ideias seriam, grosso modo, concepções intelectuais, estariam ligadas àquilo que a gente chama de teoria, mas não só necessariamente teoria. A lista é bastante extensa, né? Quer dizer, suposições sobre como o equipamento funciona, leis gerais que estão sendo empregadas e por aí vai. Coisas seriam os materiais com que você está trabalhando, né? Evidentemente, né? Os reativos químicos, os micro-organismos, os instrumentos de laboratório, por aí vai. E, por fim, as marcas seriam os processos de registro que esses instrumentos vão cada vez mais produzir, né? E o que ele fala é que você o tempo todo pode adaptar determinados pedaços desses três grupos para fazer com que aquilo que você está tentando fazer funcione. Muito é quando, acho eu, interpretação minha, aquilo que como vai falar com relação à chamada ciência normal. E os dois colocam a pergunta, quer dizer, bom, se esse laboratório eu estou produzindo coisas tão artificiais, como é que elas vão valer para fora do contexto laboratorial, né? E tanto um quanto o outro vão falar coisas semelhantes, no sentido que, de uma certa maneira, os laboratórios colonizam o mundo exterior, né? A partir da possibilidade. Então, só para dar um exemplo, para que uma equação como a de Newton, né, que força é igual a massa vezes aceleração, para que ela possa funcionar fora de um laboratório, eu preciso ter um sistema padronizado de pesos, eu preciso ter instrumentos de medição que sejam confiáveis, um sistema padronizado de medidas de uma maneira geral, de distância e por aí vai.
E não por acaso, uma das coisas que Latour chama atenção no seu texto é a importância da metrologia, né, dos institutos de metrologia, na estandardização, na padronização de medidas, como uma das formas de extensão dessas redes. Né? Lembrar que Latour vai propor a teoria da rede, na extensão daquilo que é produzido no laboratório para a vida cotidiana. E aí, eu vou introduzir um outro autor que eu gosto muito, que eu também acho muito interessante, Gaston Bachelard, um filósofo da ciência francês, que foi professor de Canguilhem, que por sua vez foi professor de Foucault, que eu vou falar daqui a pouco, que tinha uma discussão muito interessante sobre filosofia da ciência, criou vários conceitos, e um deles que eu acho muito interessante é o de fenomenotécnica. É essa ideia de como que os instrumentos de medição, os instrumentos utilizados na pesquisa científica, eles são, num certo sentido, a concretização de teorias científicas. E eles produzem esses fenômenos que o Hacking vai chamar a atenção, que a gente observa, que o cientista observa, né, no laboratório. Um exemplo, a gente pode pensar no instrumento de uso comum, hoje em dia cotidiano, como um multímetro. Né? Um multímetro é um equipamento utilizado por técnicos eletrônicos, engenheiros eletrônicos, eletricistas, que mede vários parâmetros relativos à eletricidade, corrente, tensão e por aí vai. A gente pode dizer, num certo sentido, que um multímetro é uma concretização da lei de Ohm, né? Que a resistência, aquilo que a gente está medindo, né? Uma agulha se move, ou um display digital coloca alguma coisa, ele passa a ser lido como a corrente, não uma representação indireta de um conjunto de fenômenos que a gente pensava como corrente. E que é interessante pensar, né? Quer dizer, que esses equipamentos, eles, num determinado momento, eles são experimentais, eles necessitam de um grande esforço para que eles operem da forma que se deseja, né? Até eles serem estabilizados e se transformarem em instrumentos industriais que eu posso simplesmente retirar de uma prateleira e utilizar. Isso se aplica a várias coisas, né? Quer dizer, não apenas a instrumentos de medição de grandezas físicas, mas, por exemplo, também a reagentes químicos, né? Quer dizer, no início da química, eu não tinha condição de simplesmente comprar ácido clorídrico numa empresa que viesse com a concentração predeterminada. E Dalton tem que fazer todo um trabalho de identificação de relação entre, que vai ser uma das bases da futura teoria atômica, das relações entre reagentes, sem ter esses reagentes purificados. Quer dizer, é um efeito meio de bootstrapping, né? De se levantar a partir da própria... se puxar a partir do próprio cabelo, né? Vamos dizer assim. Em que então vai ter essa possibilidade dessa robustez, que vão sendo criados aquilo que Latour, num outro momento, chama de caixas pretas, né? Quer dizer, o que a gente utiliza, esses equipamentos, e aí pegando toda a taxonomia do Hacking, né? Quer dizer, as ideias, as marcas, essas coisas, elas são utilizadas na maior parte do tempo, né? Quer dizer, fora do contexto do que o Kuhn chamaria de crise, sem maiores reflexões a respeito do que está incorporado nesse processo fenomeноtécnico dentro delas. E um exemplo muito interessante desse processo vai ser dado por Gooding, num outro texto também muito interessante, né, Putting Agency Back, que ele usa um instrumento, o fluxograma, para mostrar como é que é o processo de produção de um experimento, né? Quer dizer, que a versão idealizada é simplesmente eu formulo uma hipótese, faço o experimento e tenho uma resposta. E ele mostra que como para fazer aquilo funcionar, uma série de outras atividades, e aqui eu vou mostrar para comparação os dois fluxogramas, né? O que seria esse fluxograma ingênuo e o que ele observou a partir da sua pesquisa. E, enfim, uma última coisa que eu queria abordar, né? Quer dizer, aí já pegando um outro autor também que eu gosto muito, que é Michel Foucault, ele, nos seus livros, aí já fechando uma primeira fase da sua pesquisa, né, da sua produção, que é conhecida como Arqueologia do Saber, o livro que se chama justamente L'Archéologie du Savoir, né, essa Arqueologia do Saber em português,
ele vai falar da importância do surgimento de determinados espaços. Em primeiro lugar, do próprio, isso ele fala num outro texto, a importância da colonização, num certo sentido, do hospital pela medicina, né? O hospital não era um local de cura, um local de tratamento, era um depósito que indigentes e pessoas em fase terminal, uma série de outras coisas simplesmente estavam sendo largadas, e na medida que a medicina ocupa e disciplina esses hospitais, primeiro a partir dos hospitais militares e depois dos hospitais de uma maneira geral, ela vai começar a criar uma série de espaços, e um desses espaços é o laboratório. E aí a gente tem que entender que esse laboratório que está dentro do hospital, que Foucault fala, é um laboratório diferente do laboratório experimental. O laboratório experimental é um laboratório de produção de conhecimento. É um laboratório de finalidade aberta, onde está se investigando, onde estão se realmente colocando hipóteses e tentando produzir um novo conhecimento. O laboratório hospitalar, na maior parte das vezes, ele é um laboratório de reprodução de um conhecimento já estabilizado, onde você está investigando pacientes, investigando doenças, mas ele não é necessariamente voltado para a produção de conhecimento novo. E esse segundo laboratório, esse laboratório tipo 2, ele também foi e continua sendo muito importante exatamente nesse processo de passagem do laboratório 1, o laboratório de produção de conhecimento, para a vida geral, na medida que é um outro espaço onde você vai ter o que a gente poderia chamar de aplicação desse conhecimento produzido. Eu vou ficando por aqui, né? Quer dizer, vou deixar aí as referências desse texto, como sempre, aqui. E, mais uma vez, eu queria pedir, se você gostou desse vídeo, né? Quer dizer, se está interessado, você clicar no botãozinho lá no like, no gostei, e assinar o canal, e peço ajuda também na divulgação. E, como sempre, até a próxima semana a gente deve ter um novo vídeo. Fiquem bem.